Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. E ontem teve conversa no CT do Almirante, o Alexandre Pássaro reuniu o treinador Marcelo Cabo, a sua comissão técnica e todo o elenco vascaíno para saber o que está acontecendo para o Vasco estar tendo essas atuações totalmente fora do normal. E segundo notícias, caso Marcelo Cabo não venha melhorar essa equipe e caso o torcedor vascaíno não veja um Vasco melhor no jogo de sábado, o Marcelo Cabo será demitido do Vasco da Gama. Além disso, uma pressão muito grande é feita pelos conselheiros do Gigante da Colina para uma demissão do treinador. A gente vai trazer aqui ao longo do vídeo tudo o que rolou nessa conversa entre o diretor executivo do Gigante da Colina e o treinador Marcelo Cabo, uma conversa nem um pouco amistosa que pode definir o futuro do Vasco para esse restante de temporada. Além disso, falar de Souza, mais uma vez o jogador criado aqui nas categorias de base do Gigante da Colina se posicionou com relação ao retorno ao futebol brasileiro. Será que vai voltar para o Vasco da Gama? Também vamos falar sobre isso, sobre 6 milhões de reais que podem pintar aí no Gigante da Colina e dar uma aliviada financeira no Vasco, podendo pagar até mesmo 2 folhas salariais e muitas outras notícias no vídeo de hoje. Mais uma vez, a justiça batendo na porta e dívidas chegando dentro do nosso clube. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário com relação ao que você acha sobre esse atual momento do Gigante da Colina. Você acha que vai ser possível um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro? Se você acha que sim, deixe a sua opinião aí nos comentários, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos que vamos, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e já começar falando sobre tudo o que aconteceu ontem nessa conversa no CT do Almirante. Pela parte da tarde, o Vasco retornou, né, a rotina de treinamentos normal, visando ali a partida de sábado contra a equipe do CRB. O Vasco vai treinar quinta, no caso ontem, hoje na sexta-feira, e já será preparado, no caso, já estará em concentração para enfrentar o CRB, a equipe de Alagoas, que por ser até mesmo um adversário do nível inferior, não é um adversário fácil e com certeza vai dificultar ali o Vasco nesse jogo de amanhã. Então, por conta disso, ontem o Alexandre Pássaro se reuniu com a comissão técnica, o Marcelo Cabo e todo o elenco cruzmaltino para, de certa forma, tirar satisfação e saber o que está acontecendo dentro do Vasco da Gama, porque acredito que definitivamente o que vem acontecendo nessas últimas partidas está muito fora do normal. O Vasco realmente não tem um grande elenco, mas comparado aos outros da Série B do Campeonato Brasileiro, acredito que o Vasco consegue ser ali com relação à qualidade de atletas o melhor de maneira até mesmo disparada. Então, por conta disso, né, até por ser ali uma surpresa da diretoria cruzmaltina, o Alexandre Pássaro conversou e, segundo notícias, o tom não foi muito amistoso da conversa, definitivamente. Colocando pressão ali nos jogadores cruzmaltinos, mas principalmente no Marcelo Cabo. E caso mudanças não venham ocorrer até o jogo de sábado, Marcelo Cabo, após a partida, pode pegar as suas malas e ir embora de São Januário, sendo aí concluída e concretizada a sua demissão. Ou seja, definitivamente, Cabo, é vencer ou vencer, senão pode procurar outro clube que o Gigante da Colina não será mais a sua casa. E além do Alexandre Pássaro, além dessa conversa, grupos de conselheiros do Gigante da Colina. Temos atualmente 150 conselheiros, 120 pertencentes ao Jorge Salgado e 30 pertencentes ali ao Júlio Brandt, e grande parte desses conselheiros, tanto da oposição, no caso, tanto do lado do Júlio, quanto do lado do Jorge Salgado, sendo a situação, são totalmente favoráveis a uma demissão do Marcelo Cabo e com fator de urgência. Segundo notícias, essa pressão vem até mesmo abalando a atual diretoria cruzmaltina e pode fazer que até mesmo o Vasco, vindo a vencer o jogo de sábado, o Marcelo Cabo não possa resistir e ser demitido do comando técnico do Gigante da Colina. Ou seja, Cabo, dias contados. Você teve ontem e tem hoje para fazer um milagre nessa equipe e vir com o Vasco totalmente diferente para enfrentar a equipe do CRB. E deixa aí, torcedor, a sua opinião aqui embaixo com relação ao que você acha. É fora Cabo ou fica Cabo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu faço, é claro, como eu sempre venho fazendo nos meus últimos vídeos, questão de responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos agora falar com relação
há um jogador que foi especulado no Gigante da Colina no dia de ontem, o Otero. O Otero foi especulado para vestir a camisa do Vasco da Gama. O Otero que é um jogador que nessa última temporada, inclusive, ainda está atuando pela equipe do Corinthians, porém o Corinthians não quer a permanência do Otero no clube paulista. Ele tem o seu contrato sendo vencido no dia 30 de junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato e daqui a 15 dias está realmente liberado para atuar com a camisa de um novo clube, até mesmo do futebol brasileiro. E segundo notícias, esse clube pode ser o Vasco da Gama. Ainda não tivemos atualização com relação às situações que estavam presentes no vídeo que eu gravei ontem à tarde, mas definitivamente o Otero é um jogador que interessa muito ao Gigante da Colina. Porém, principalmente ao nosso atual treinador, o Marcelo Cabo. Então, por conta dessa atual situação, se o Marcelo Cabo ficará ou será demitido, acredito muito que essa diretoria vai segurar, vai esperar uma definição do futuro do Marcelo Cabo para aí sim concretizar as negociações. Dependendo, se o Vasco venha vencer o jogo de sábado contra a equipe do CRB, a gente pode ver sim o Otero chegando para vestir a camisa do Gigante da Colina para essa próxima temporada. E também, é claro, deixa a sua opinião aí nos comentários. O que você acha sobre uma vinda, no caso, uma chegada do Otero como novo reforço aí do Gigante da Colina. E, além disso, temos aí também outras novidades relacionadas ao Wehrle. Ontem tivemos notícias que a Justiça do Rio de Janeiro determinou ali o pedido de rescisão contratual do Wehrle. O Wehrle entrou na Justiça pedindo realmente essa rescisão contratual, pois, segundo o próprio jogador, o Vasco estava devendo 5 meses de salários atrasados, 5 meses de direitos autorais e também 37 meses sem receber o seu fundo de garantia, no caso sendo o FGTS. Entrou com esse pedido, a juíza em primeiro momento chegou até mesmo a negar, porém entrou em reconsideração e agora sim o contrato foi oficialmente rescindido e o Wehrle não é mais um atleta do Vasco da Gama, um jogador que já vinha treinando separado e tinha contrato com o Vasco até o dia 31 de dezembro de 2022, ou seja, não é mais um atleta do Gigante da Colina, está livre no mercado à procura de um novo clube e na primeira pedida na justiça, o Wehrle havia pedido o valor de 8,7 milhões de reais. Não temos uma definição, não foi divulgado os valores que o Wehrle pediu nesse momento e qual valor também a justiça concedeu para que o Vasco pagasse ao atleta, pois há uma dívida muito grande realmente nesse imbróglio. Vamos aguardar um maior posicionamento tanto do clube quanto do próprio atleta, ou até mesmo ir a fundo, trazer mais novidades sobre essa notícia e definitivamente procurar e descobrir quanto o Vasco deve ao Wehrle. Mais um jogador aí que tem o seu contrato rescindido no Vasco da Gama. Agora segue mais aí de 15 jogadores que estavam presentes nessa última temporada e não pertencem mais ao Gigante da Colina. E agora eu quero falar sobre a situação do Souza. O Souza, que é um atleta revelado aqui nas categorias de base do Vasco da Gama, teve passagens ali no ano de 2010, foi criado no mesmo período, né, que ali o Alex Teixeira, o Felipe Coutinho, o Allan Kardec. Inclusive, era um sonho dos jogadores retornarem no mesmo período para vestir a camisa do Vasco da Gama, pois da mesma maneira que iniciaram a carreira vestindo a camisa do Cruz Maltino, tinham o desejo de juntos terminarem e encerrar a sua carreira. Porém, isso não vem acontecendo, né? O Souza deu uma entrevista a uma rádio gaúcha chamada Gaúcha ZH, falando sobre o que espera do futuro. E segundo notícia, ele disse que atualmente está com 32 anos, tem contrato com o Beşiktaş, clube da Turquia, até maio de 2023 e queria muito poder voltar ao Brasil. Mas atualmente ele tem um projeto de vida e o futebol europeu faz com que esse projeto possa se tornar de uma maneira mais fácil uma realidade. E falou inclusive sobre o clube, que caso ele venha retornar ao futebol brasileiro, gostaria muito de vestir a camisa. Antes que, segundo o próprio atleta, o único clube que ele voltaria aqui para o futebol brasileiro seria o Vasco da Gama, o discurso agora é outro. Porque ontem ele disse a seguinte frase: o Grêmio é um clube que eu tenho muito carinho, um clube que inclusive ele já teve passagens pelo futebol brasileiro. E seguiu dizendo, seria um prazer enorme poder representar essa camisa novamente. Depois que eu saí daqui, o time conquistou alguns títulos. Ou seja, definitivamente a frase já mudou, o contexto já mudou. E o Souza, que era um jogador que, segundo notícias, viria somente para vestir a camisa do Gigante da Colina, o seu retorno pode acontecer e não vestindo a camisa do Vasco da Gama.
deixa a sua opinião, né, com relação a essa notícia e o que você acha, né, sobre o posicionamento do atleta. Mas vamos seguir, rapaziada, e agora falar de grana entrando no Gigante da Colina, e essa grana é relacionada ao Douglas Luiz. Assim como o Souza, o Douglas também é um atleta revelado aqui nas categorias de base do Vasco da Gama e vem se destacando muito no futebol internacional. Atualmente o atleta pertence ao West Ham, um clube do futebol inglês, porém por conta do seu destaque, grandes clubes do futebol europeu estão interessados na contratação do jogador. E segundo notícias, o Roma, um clube do futebol italiano, está procurando a contratação do atleta numa multa salarial que ele tem atualmente no valor de 35 milhões de euros, ou seja, o Roma provavelmente estaria disposto a pagar esse valor para conseguir retirar o Douglas Luiz do West Ham, e isso pode acontecer. As janelas do futebol europeu irão ser abertas ali no início do mês de julho, ou seja, no início do mês que vem, e terá o seu término no final do mês de agosto. Nesses próximos 2 meses que estarão por vir, podemos ter uma contratação realmente do Douglas Luiz, uma transferência do Douglas ao Roma, e o Vasco sendo beneficiado por conta do mecanismo de solidariedade. Cada clube tem o direito a porcentagem de 2,25% do valor de todas as negociações envolvendo jogadores criados nas categorias de base do seu próprio clube. No caso, o Douglas foi um atleta criado aqui no Gigante da Colina, o Vasco teria direito aí a 2,25% do valor das negociações. Caso realmente venha a ser concretizada no valor de 35 milhões de euros, o Vasco teria direito a 6 milhões de reais. Acredito que, é claro, é muito pouco relacionado ao total, mas seria um dinheiro que, para a atual situação financeira do nosso Gigante da Colina, iria ajudar demais o Vasco da Gama, pelo menos no pagamento aí de até mesmo 2 folhas salariais para esse restante de temporada, um dinheiro que chegaria aí de uma forma até mesmo surpreendente e poderá dar uma aliviada no caixa atualmente de São Januário. Mas vamos lá, né, rapaziada, vamos seguir, e agora eu gostaria de falar sobre Alexandre Pássaro para finalizar o vídeo. Eu comecei o vídeo falando sobre o Pássaro e também gostaria de terminar o vídeo falando sobre o diretor executivo do Vasco da Gama. Muitos torcedores vêm se chateando muito com o posicionamento não somente dele, mas como do Jorge Salgado, do Carlos Roberto Osório, da cúpula administrativa do Gigante da Colina, por uma falta de posicionamento. Atualmente o Vasco se encontra em 15º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro, uma posição que é totalmente incompreensível com a grandeza e o tamanho do Vasco da Gama. Porém, apesar dessa situação, o torcedor vascaíno ainda não viu um pronunciamento oficial tanto do Alexandre Pássaro, que é o nosso atual diretor executivo, quanto do nosso presidente Jorge Salgado e do seu VP geral, o Carlos Roberto Osório. E é claro, isso sem dúvida nenhuma vem chateando muito o torcedor vascaíno. Porém, ontem tivemos a convocação à seleção olímpica, ou seja, os jogadores que vão disputar as Olimpíadas vestiram a camisa da seleção brasileira. E durante ali a convocação da seleção, o coordenador da base da seleção brasileira, Branco, e o técnico da seleção, André Jardine, agradeceram ao Alexandre Pássaro pela ajuda dada durante essa semana relacionado à convocação dos atletas. E segundo notícias, nós apuramos que esse agradecimento ao diretor executivo do Gigante da Colina cabe por conta da sua ajuda e do seu auxílio a conversar com o Ajax, clube holandês, para liberar o Antony, um atleta desse clube aí, no caso, um dos grandes destaques desse futebol holandês no geral. E acredito que o Alexandre Pássaro já tem muitas questões para resolver aqui no Gigante da Colina. Um clube, como eu falei, com dívidas lá no alto, atualmente em 15º lugar do Campeonato Brasileiro, necessitando de reforços, o Pássaro poderia se preocupar realmente com o que vem acontecendo dentro do clube, ao invés de ficar procurando realmente questões para serem resolvidas com a Holanda para liberar um jogador, no caso o Antony, que nem pertence ao Vasco da Gama. Ou seja, precisamos de seriedade, precisamos de compromisso e principalmente o respeito ao torcedor vascaíno. Mas esse foi o vídeo. Eu não quero, de certa forma, ficar fazendo aqui críticas ao trabalho do Alexandre Pássaro, porque, na minha opinião, pelo menos até certo ponto, com relação a todas essas demissões, decisões contratuais, o trabalho realmente vem surpreendendo positivamente. Mas tem algumas questões que deve ter, sim, mais responsabilidade. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo no dia de hoje, né? Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que esse canal venha chegar a cada vez mais inscritos, nós possamos crescer nesse YouTube, ter mais voz, que o nosso Gigante da Colina possa realmente ser
ter cada vez mais voz aqui dentro dessa plataforma e que o nosso canal também possa chegar aí na meta dos 40 mil inscritos. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!